E o interessante é que, independente de tu estar com um livro na mão, realmente circulando com ele de um lado para o outro, tu tá com, de repente, alguma tecnologia que te permita acessar, baixar esse livro em algum meio que seja digital, que tu vai estar circulando também de um lado para o outro, o que vai estar contando fundamentalmente é o símbolo que o livro significa, porque ele é um símbolo de erudição. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Gosto dos dois, igualmente. Tanto o livro digital quanto o livro impresso são bons e dá para ler do mesmo jeito nos dois. Bom, muito provavelmente por ser de uma geração em que até a metade da vida essa noção de virtualidade não estava presente, né? Eu sei da existência dessas outras possibilidades, mas nunca utilizei. Na verdade, eu prefiro o livro, porque o que acontece? Independente de ele estar num formato tradicional, ou estar dentro de um computador, ou estar na internet, ele continua sendo livro. O que muda é só o suporte. Minha preferência é pelo livro impresso. Eu gosto do livro impresso, a questão de folhear. Na hora que tu compra um livro impresso, que tu segura ele na mão, tu consegue sentir ele é muito mais físico, tu folheia ele e sente a textura do papel, e aí tu abre ele e tu sente aquele cheirinho de impressão que só o livro impresso tem. Então me agrada muito a ideia desse aquietamento e desse silêncio que eu capturo nos livros, né? Não necessariamente num livro aberto, num livro sendo lido, mas a contemplação de estantes, de lombadas, pegar ocasionalmente um Camus, um Sêneca, um Montaigne, uma Clarice Lispector e assim abrir uma página aleatoriamente, reconstruindo uma paisagem temporal que às vezes não está mais presente, é tão bonito. O papel ele permite, agora já tem as novas tecnologias que permitem a pessoa fazer as anotações, mas não é a mesma coisa que tu pegar um livro que pertenceu a uma pessoa, um antigo, vamos dizer assim, a questão do livro, o papel a gente pode emprestar para outra pessoa, vai passando, e ali eles vão botando muitas vezes a anotação a lápis, e aquilo ali registra a nossa história. O livro impresso, ele continua sendo um objeto de desejo. Porque o livro impresso, ele é um patrimônio, assim. Se tu tem um livro impresso, é quase como se tu vai fazendo uma coleção, na verdade. Tu coloca eles numa estante, tu guarda eles e daí tu vê e dá aquela sensação de, puxa, eu tenho vários livros legais. A tecnologia, ela vem, mas ao mesmo tempo que ela acaba se apropriando de muitos aspectos do livro, porque a gente vai ter um livro baixado, a gente vai continuar com a capa, vai continuar com a folha de rosto, com a introdução, com as páginas, com tudo. Só que a grande diferença é que um tablet com os teus livros baixados, você não vai poder colocar eles todos numa sala como uma biblioteca e vai colocar eles enfileiradinho, que nem a gente está vendo aqui, por exemplo. Isso aqui funciona muito no imaginário. Ele é mais um patrimônio teu. Na hora que tu coloca eles numa estande, que tu vê todos aqueles livros que tu conseguiu colecionar durante os anos, tu se sente realizado, assim. Tipo, esses são os meus livros, são o que eu leio. Claro, eu tenho, por exemplo, em 3 casas esses livros distribuídos. No apartamento, na casa que era da minha mãe e na minha chácara. Então isso ocupa um volume considerável. Mas ao mesmo tempo é tão sedutor. A mim parece que uma casa sem livros, sem quadros, fica tudo tão pobre, tudo tão destituído desse sentido estético, que na verdade é o que constitui a vida no sentido um pouquinho mais amplo. Hoje tantas coisas são em arquivos, como músicas. Eu não tenho uma coleção de CDs, mas eu tenho muitas músicas. E não quer dizer que só por isso eu sinta menos apreço por música ou filmes. A questão do livro digital, assim, ó, ele é muito mais dinâmico, para a gente pegar, assim, ó, poder, vamos dizer, ela disponibilizar naquele mesmo instante, já pode compra ela, já está baixa no computador e tal. Posso ler qualquer livro a qualquer hora. Se eu acabar o livro que eu estou lendo no meio da rua,
e resolver trocar de livro, eu posso. Eu tenho uma biblioteca ampla e eu escolho qualquer um que eu quiser e posso começar a ler ele na hora. Tem muita coisa que está disponível na internet, tem muita coisa digital, tem muito acesso que, se a gente souber fazer um bom uso disso, é ótimo, né? É fundamental. E aí, como eu tinha que ter muito livro e eu não tinha grana para comprar todos esses livros, como era mais barato fazer isso, eu acabei me utilizando desse processo. Hoje a gente vê muito assim, ó, até pela experiência que eu trabalho em biblioteca universitária, a maioria das revistas de universidades já estão sendo disponibilizadas somente no meio digital. As pessoas estão consumindo ainda muito livro em papel. Eu frequento muito a Saraiva de Porto Alegre, a Cultura, essas mega livrarias, e a gente percebe que tem uma avidez em se consumir ainda. Mas já, até conversando com os vendedores, com os gerentes, já está tendo uma espécie de equilíbrio, 50% desse tipo de livro e 50% de vendas de e-books, né? O Brasil, depois que saiu esse último Plano Nacional do Livro da Leitura, o PNLL, diz que a gente tem um mercado editorial enorme para livros digitais. Ou seja, as pessoas, de certa forma, estão conseguindo acessar e conviver melhor com essa tecnologia. Tu está com um livro digital, tu pode carregar ele para qualquer lugar. Ele é pequenininho, mas ele é bom de ler. Eu posso aumentar, diminuir o tamanho da letra, se eu quiser. Eu posso marcar a página assim e ler depois. Eu posso ler qualquer livro a qualquer hora. E eu sempre lembro de uma frase que eu gosto muito do Milor Fernandes, né? E ele dizia, quando você pensa em abandonar um livro por algo virtual, não se esqueça, livro não enguiça. Livro nunca enguiça, né? Não precisa de luz, não precisa de energia, de nada. Ele é um dispositivo eletrônico, ou seja, ele tem uma bateria e essa bateria um dia acaba. Mas, comparando com outros dispositivos eletrônicos como tablet e celular, a bateria dele dura muito. Daí a gente poder imprimir, a gente pode imprimir e tal, poder copiar. Mas eu sou um pouco sentimentalista e meio utópico, ainda prefiro questão para leitura em si, o livro papel. As pessoas ainda têm muito preconceito com o livro digital. Algumas acham que um leitor digital é muito caro, porque nunca viram um, não sabem quanto custa, ela fica, nossa, tu tem um livro digital, é aquela coisa meio espetacular ainda. Outras são fãs do livro impresso. Elas acham que não é tão bom ler num livro digital quanto ler num livro impresso. Eu nunca li e, bem sinceramente, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha lido. Tenho vários amigos que têm muitos livros baixados em e-books, né, em tablets, mas alguns tentaram e ficaram assim... Claro que é sedutor, realmente é o mesmo processo, tem até o folhear de páginas, e não vejo isso com antipatia, embora eu não o utilize. Porque ele acaba trazendo a tecnologia para próximo das pessoas, pegando um objeto que é tão importante, que é tão rico de imaginação, e ele desperta um outro aspecto dessa imaginação, que é a possibilidade de eu estar mais uma vez ou em mais um momento conectado. Quer dizer, é um outro jeito que eu tenho de estar e de entrar no mundo também. A gente hoje vive com as duas formas, né? O analógico e o digital. Muitas vezes perguntam pra gente, como é que vai ser o mundo digital? Não é como vai ser. A gente vive no mundo digital. Hoje em dia, com toda essa preocupação que existe com o meio ambiente, com poupar e esse avanço na tecnologia tão grande que a gente está tendo nesses últimos anos, eu acho que é um futuro, sim. As pessoas ainda podem sentir, elas vão sentir ainda por muitos anos a falta do livro impresso e o crescente mercado do livro digital, assim como as pessoas há muitos séculos atrás sentiram a falta dos livros escritos à mão. Mas eu acho que elas vão se acostumar e daqui a um tempo isso vai ser bom, elas vão perceber que elas não estão perdendo nada. Compreendo perfeitamente que a geração que nos sucede tenha esse ímpeto em trocar o livro objeto pelo livro virtual. Acho
perfeitamente compreensível. A gente só sente falta daquilo que teve uma vez na vida, né? Se tu nasce praticamente conectado, tu passa do útero pro computador, é um pouco difícil de sentir falta daquilo que não estava presente, né? E eu acho que o livro, enquanto cultura, enquanto conhecimento, tem que se apropriar de todo tipo de suporte que a gente tenha para poder levar a leitura adiante. Então, independente de ser num livro impresso ou de ser num livro digital, o importante é que as pessoas leiam. Tropeçavas nos astros, desastrada, quase não tínhamos livros em casa. Às vezes acontece de a bateria acabar enquanto eu tô lendo. E aí é uma situação meio desagradável, porque eu olho assim e aí eu penso, gente, a bateria do meu livro acabou. Tropeçavas nos astros, desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil.